Se com grandes poderes vem grandes responsabilidades, te pergunto, o que você faria se tivesse superpoderes? Iria salvar as pessoas menos favorecidas, as pessoas indefesas, ou iria usar seus poderes para ganhos próprios? Essas são algumas das questões que regem o Cape Punk. E aí, tudo fantástico com você? Sim, tem mais expressão da literatura punk aqui na série Mundo Punk. Já fica o convite desde já, caso você goste do vídeo, para deixar sua curtida e também compartilhar, não apenas o vídeo, mas toda a série Mundo Punk com seus amigos e amigas punk. O que exatamente é o Cape Punk? Bom, a ideia é relativamente simples. É como você contempla dentro da esfera do punk esse grande número de obras que regem o gênero super-herói. Aí você pode estar se perguntando assim, mas o que tem a ver o punk, exatamente o termo, com essa expressão? Punk aqui não está se referindo exatamente a questão estética, como por exemplo a gente pode ver no Stone Punk ou no Sandal Punk, mas sim está se relacionando a uma contestação dessa visão idealista, simplista e talvez alguns considerem maniqueísta do universo dos super-heróis, que super-heróis são sempre bons, super-heróis são sempre altruístas, mas como que essa questão se aplica na vida real? Então o punk ele vem contestar essa visão, colocando o olhar mais cínico, mais realista sobre esse universo dos super-heróis. Na verdade, vamos lembrar que isso não é de hoje, as sementes do Cape Punk podem ser traçadas já desde lá dos anos 60, quando, por exemplo, a Marvel lançou sua primeira leva de super-heróis por meio das criações do Stan Lee, e o Homem-Aranha é um perfeito representante disso. É um herói mais humanista, é um herói que tinha problemas, como é que eu pago conta, como é que eu vou ter dinheiro para comprar um sanduíche para minha namorada. Então todas essas questões que as sementes estão ali de você aproximar a realidade do universo mítico, imaginativo dos super-heróis. Mas a verdade, ainda que nesse aspecto você veja mudanças de contemplação da vida real, você ainda tinha muito essa prevalência do altruísmo, de um caráter arquétipico do herói nessas criações. A gente vai ver, na verdade, o Cape Punk ganhando expressão, que é mais uma expressão que nasceu no universo dos RPGs. A gente vai ver isso principalmente nas últimas décadas do século XX, principalmente por meio de escritores como Frank Miller, também o grande Alan Moore. Então, se você pegar obras como Dark Knight, ou seja, O Cavaleiro das Trevas, e principalmente Watchmen, você vai ver o começo de uma desconstrução da visão dos super-heróis. Afinal de contas, por que os super-seres resolvem ser super-heróis? Por que, afinal de contas, vestir uma roupa e partir para arriscar sua vida? O que está na cabeça de uma pessoa para começar a fazer isso? Então a gente vai ver que o Cape Punk ele vai abarcar essas questões dentro de duas perspectivas. Ou ele promove uma desconstrução da figura do super-herói no sentido de mostrar quais seriam as reais consequências se vivêssemos uma realidade que tem super-seres, nesse aspecto, para ver que vai sempre dar ruim, ou então ele vai fazer uma reconstrução, ou seja, ele vai tentar inserir, vai dar uma abordagem realista para super-heróis, caso eles existissem na nossa realidade, né? Então você vai ter tantas expressões no universo dos quadrinhos, onde essa questão começa. Você também vai ver expressões disso na literatura e principalmente no cinema. Na parte dos quadrinhos, além dos casos já citados também do Watchmen e também do Cavaleiros das Trevas, você vai ver diferentes expressões disso, e é sempre bom apontar que nesse ponto há uma prevalência na abordagem de heróis que não estão ligados a grandes editoras, ou seja, você não vai ver Cape Punk expressados usando personagens mainstream, como o Super-Homem, como Capitão América e dentre outros. Por quê? Porque enquanto marcas, enquanto já produtos envelopados numa perspectiva arquétipica, esses personagens têm uma imagem a ser estabelecida, que aí, numa abordagem Cape
Cape Punk, salvo algumas raras exceções, você não vê essa questão abordada, né? Você vê ensaios aqui e ali, como por exemplo na excelente série Reino da Manhã, mas no geral você vai ver o Cape Punk expressada por meio de personagens marginais. É o caso, por exemplo, do próprio Deadpool. Deadpool, que já é um personagem inserido nessa perspectiva do Cape Punk, em que vai prevalecer muito essa questão da amoralidade, né? Então a gente tem muito essa questão do anti-herói. Personagens que por vezes são extremamente egoístas, mas que por meio das suas ações egoístas acabam trazendo benefícios para o grupo, para a comunidade em geral, né? Então, nesse aspecto, você vai ter diversos exemplos que acabam migrando também para outras mídias. Até mesmo fica a dica na Amazon Prime, da excelente série também The Boys, onde você que parte desse universo também dos quadrinhos, que você vai ter também essa questão da como seria super seres vivendo nossa realidade, seu cinismo e suas próprias questões particulares. No universo da literatura, uma série que representa muito bem isso, você vai ver na do Brandon Sanderson, grande escritor de fantasia, em que na série Executores, na trilogia, você vai ter o que já pode ser observado desde o primeiro volume, com o Coração de Aço, essa abordagem, uma distopia regida por super-heróis, ou seja, super seres que, como tais, usam seus poderes para poder oprimir indivíduos. Então é nessa perspectiva que você vai ver essas questões na literatura. No universo também de séries e filmes, você tem o exemplo recente do Brightburn, em que é praticamente a história do super-homem maléfico, um super-homem diabólico, né? Desde criança, como é que se não fosse guiado, se não tivesse uma natureza boa, que já brinca com essa possibilidade. Ali também de grandes filmes, como por exemplo O Corpo Fechado, que depois foi dado continuidade, e que mostra bem essa inserção, os super-heróis dentro dessa perspectiva de reconstrução dos super-heróis reais dentro, como operariam dentro de uma realidade. E o que chama a atenção no Cape Punk, a gente pode perguntar, isso seria um gênero? Mas talvez sim, talvez não. Por que eu comento sobre isso? Porque, na verdade, o super-herói está conectado a elementos míticos, a elementos arquétipos. Então, eles têm uma função a ser desempenhada dentro da nossa psique. Fiz até um vídeo sobre isso, vou deixar marcado aí em cima, porque na verdade a gente precisa da figura do super-herói. E isso nos leva a esse processo. O Cape Punk, ele acaba promovendo uma reflexão sobre o próprio cinismo da nossa sociedade. Isso a gente pode ver, por exemplo, o cansaço dessa forma do Cape Punk nessa oposição entre os filmes da Marvel e os filmes da DC. Os filmes da DC ensaiam uma visão, ou ensaiavam, pelo visto agora estão abandonando essa visão, como visto em Mulher Maravilha e Aquaman, e Shazam também. Mas você via em filmes como Batman e Super-Homem, que é um filme que particularmente eu gosto, mas você vê uma abordagem sombria. Isso não se insere, isso não se encaixa bem na necessidade do mítico que o super-herói exerce na nossa imaginação. Então, qual é a oposição? Os filmes da Marvel. Os filmes da Marvel que, desde 2008 até o Vingadores Guerra Infinita, na verdade, são retrabalhos da jornada do herói com diferentes facetas e pequenas variações. E são filmes de extremo sucesso, o que já apontam para quê? Porque o super-herói demanda essa visão. É lógico que cansa, o gênero cansa, né? O super-herói sempre bondosos e sempre prudentes, sempre morais, eles acabam apresentando uma limitação narrativa, que aí vai sempre depender do talento de roteiristas para propor histórias diferentes. Mas o fato é de que essa oposição entre Marvel e DC já mostra que, com o tempo, o Cape Punk vai promovendo um desgaste, ele vai promovendo uma reflexão de que, na verdade, o super-herói, ele nasce para poder ocupar um lugar na nossa psique. E quando você vê o gênero Cape Punk, o Cape Punk é um reflexo de um mundo doente, é um mundo que nós estamos vivendo no sentido de que você não acredita mais em honra, você não acredita mais em altruísmo. Ou seja, será que é o mundo que muda ou são as pessoas que mudaram? Então é nesse ponto que fica até a reflexão desse vídeo, no sentido de que o Cape Punk ele acaba explorando, querendo modernizar
um elemento arquétipico que na verdade ocupa função específica dentro da existência humana. E é lógico que eu quero saber a sua opinião. Você acha que o K-Punk ele acaba refletindo, acaba espelhando as mudanças de uma sociedade que não tem mais valores a serem seguidos, que não tem mais crenças a serem cultivadas? Será que é esse o caminho ou não? Ou será que por meio de filmes de super-heróis, a própria existência do super-herói, você pode promover um resgate de valores mais intrínsecos e mais enriquecedores para o ser humano? Deixa aí seu comentário. Desde já agradeço demais a sua presença aqui, mais um vídeo do Fantastic Cursos. Muito obrigado pela sua presença e até a próxima.